Evangelho de Mateus, capítulo 1. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Mateus capítulo 1, versículo 2. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Mateus capítulo 1, versículo 3. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão. Mateus capítulo 1, versículo 4. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obede, e Obede gerou a Jessé. Mateus capítulo 1, versículo 5. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Mateus capítulo 1, versículo 6. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Mateus capítulo 1, versículo 7. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou Uzias. Mateus capítulo 1, versículo 8. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Mateus capítulo 1, versículo 9. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Mateus capítulo 1, versículo 10. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Mateus capítulo 1, versículo 11. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Mateus capítulo 1, versículo 12. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. Mateus capítulo 1, versículo 13. E Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. Mateus capítulo 1, versículo 14. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Mateus capítulo 1, versículo 15. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 16. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Mateus capítulo 1, versículo 17. O nascimento de Jesus Cristo. Ora,
O nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Mateus capítulo 1, versículo 19. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 20. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz. Mateus capítulo 1, versículo 22. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Mateus capítulo 1, versículo 24. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 25. Em seguida, Mateus capítulo 2. Que Deus te abençoe.